Na primeira noite em uma base no Polo Sul da Lua, qualquer erro vira um teste final de sobrevivência, não de coragem. Ali, o objetivo não é explorar um cenário bonito no espaço sideral. É manter um pedaço minúsculo da Terra funcionando em um mundo que não perdoa distrações. Em poucos minutos você vai entender por que essa região foi escolhida, quais riscos reais esperam os primeiros moradores e por que a primeira noite pode ser mais perigosa do que o próprio pouso. A recompensa é simples e inquietante. Enxergar a Lua não mais como um ponto romântico no céu, mas como um laboratório extremo da sobrevivência humana. E o mais importante é isso: tudo o que você vai ouvir aqui já é estudado pela ciência. Nada é ficção exagerada, nada é fantasia de filme. São riscos reais, calculados e, mesmo assim, ainda assustadores. O Polo Sul lunar virou o principal alvo das missões modernas por um motivo direto: água congelada. Nas crateras em sombra eterna, sensores confirmaram gelo preservado por bilhões de anos, em temperaturas tão baixas que nunca derretem. Esse gelo pode ser transformado em água potável, oxigênio respirável e combustível. Sem isso, qualquer ideia de base permanente simplesmente não existe. Mas existe um detalhe que quase nunca aparece nas manchetes. Essas mesmas crateras estão entre os ambientes mais hostis já considerados para a presença humana. O recurso que permite ficar também é o que torna o lugar mais perigoso. Mapas mostram regiões que quase nunca saem de menos 170 graus Celsius, verdadeiros congeladores naturais. Ao mesmo tempo, cristas próximas recebem luz solar por longos períodos, ideais para painéis solares quase contínuos. É uma combinação rara: escuridão mortal ao lado de pontos de luz quase constante. Algo que nenhuma missão Apollo chegou a explorar de verdade. O que antes era apenas um pouso rápido, agora se torna um ambiente para viver, e é aqui que o desafio muda completamente de escala. A história da Lua começa com destruição. A teoria mais aceita diz que ela nasceu de um impacto gigantesco entre a Terra jovem e um corpo do tamanho de Marte, um choque tão violento que lançou material ao espaço, que depois se reuniu e esfriou, formando um mundo menor. Com o passar de centenas de milhões de anos, a Lua perdeu o pouco gás que tinha. Seu interior esfriou quase por completo. Seu campo magnético desapareceu. O resultado foi um corpo exposto diretamente ao vento solar e aos raios cósmicos. Traduzindo isso para a realidade humana, o corpo humano não foi feito para estar ali. Nas missões Apollo, astronautas pisaram na Lua e voltaram em poucos dias. O tempo total na superfície era contado em horas, não em semanas. Era uma visita intensa e rápida, com data de retorno definida. Agora, o plano é outro. As missões atuais querem que humanos voltem para ficar, dormir, trabalhar, comer, adoecer, talvez envelhecer sob outro céu. E essa mudança muda tudo. Visitar é sobreviver por pouco tempo. Habitar é depender, noite após noite, de paredes finas, sistemas de reciclagem e decisões humanas perfeitas em um ambiente que não oferece segunda chance. Na primeira noite no Polo Sul da Lua, o silêncio não é calmante. Ele é uma ameaça constante. O som mais alto dentro da base é o ar passando pelos filtros e o zumbido grave dos equipamentos de suporte à vida. Lá fora, não existe vento, mar ou qualquer ruído que lembre que a vida continua em algum lugar. Esse isolamento sensorial extremo já é estudado em ambientes na Terra. Mesmo aqui, com ar, gravidade e possibilidade de resgate, o cérebro sofre. Agora imagine isso sabendo que, se algo falhar, não há hospital, só vácuo. A Lua não apenas isola o corpo, ela aperta lentamente a mente, como um capacete que encolhe 1 milímetro por dia, sem que você perceba. Se isso já parece tenso só de ouvir, imagine viver. Quando se tira do cérebro os ciclos naturais de dia e noite, um dos principais relógios internos desaparece. Em ambientes confinados, surgem distorção de tempo, insônia, irritabilidade e dificuldade de concentração. Agora some isso ao fato de que cada decisão técnica precisa ser perfeita,
mesmo quando a mente está cansada. Estudos mostram aumento de ansiedade, lapsos de atenção e conflitos internos em equipes isoladas. Numa base lunar, qualquer erro mental vira erro operacional. E aqui vai uma pergunta simples. Se você estivesse ali dentro agora, qual sistema você teria coragem de desligar primeiro para economizar energia? Porque energia na Lua não é conforto, é sobrevivência. Na primeira noite no Polo Sul, cada watt conta como um batimento cardíaco da base. Se a energia cai, o ar para de circular. O calor começa a escapar. A comunicação com a Terra vira silêncio atrasado. O Polo Sul foi escolhido porque algumas cristas recebem luz por períodos longos. Mas mesmo ali, a escuridão sempre chega. Por isso a base precisa funcionar como uma microcidade espacial, gerando, armazenando e distribuindo energia com precisão obsessiva. O perigo real raramente começa com um grande colapso. Ele começa pequeno. Um painel gera um pouco menos, uma bateria não atinge a carga ideal. Um software ignora uma variação mínima. E é assim que a primeira noite começa a ficar perigosa. Simulações mostram que, em alguns cenários, a margem de segurança pode ser medida em horas, não em dias. Cada gráfico na tela vira fonte de tensão. É ruído de medição ou o primeiro sinal de falha silenciosa? Por isso, tudo é redundante. Múltiplas fontes, múltiplos caminhos. Alguns projetos incluem pequenos reatores nucleares. Outros combinam painéis solares com células de combustível. Na prática, a base vira um organismo vivo. Se você já viveu um apagão na Terra, sabe como minutos sem luz parecem longos. Agora imagine isso, em um lugar onde a escuridão não é desconforto. É o início de uma sequência que pode levar à perda de ar. E ainda nem falamos do inimigo que não faz barulho algum. A radiação. A Lua não tem campo magnético global, raios cósmicos e partículas solares atingem a superfície diretamente. Você não vê, não sente, mas cada dose fica registrada no corpo. Por isso, projetos reais falam em enterrar módulos sob regolito ou usar túneis de lava como abrigo. Alguns metros de rocha já reduzem drasticamente a radiação. Aqui, a ficção acerta mais do que parece. Quando uma tempestade solar acontece, não há clarões no céu lunar. O perigo aparece nos instrumentos. Números sobem, alarmes soam. A ordem é clara: todos para o abrigo. A primeira noite já acontece sob essa ameaça invisível. No fim das contas, a base não é apenas um abrigo, é um experimento. Se conseguimos manter pessoas vivas, lúcidas e funcionais na Lua, talvez possamos fazer o mesmo em Marte e além. Mas a Lua não facilita esse teste. Gravidade reduzida, radiação constante, confinamento extremo e dependência total da tecnologia pressionam corpo e mente ao limite. Na primeira noite real, tudo deixa de ser simulação. Vira respiração, vira suor, vira olhar preso em telas. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Conseguimos viver em um lugar que claramente não foi feito para nós, sem perder a nossa saúde, a nossa sanidade e a nossa humanidade? Se você chegou até aqui, já percebeu que a primeira noite em uma base no Polo Sul da Lua não é sobre aventura, é sobre negociação constante com um mundo frio, antigo e indiferente. Agora eu te pergunto: você teria coragem de passar essa primeira noite lá em cima? Conta nos comentários. E se esse mergulho científico e sombrio te fez enxergar a exploração espacial com outros olhos, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar chegando a mais pessoas. No próximo vídeo, vamos explorar um cenário ainda mais perturbador. O que aconteceria se a Lua começasse a se aproximar lentamente da Terra e ninguém percebesse a tempo? Porque no espaço, o maior perigo quase nunca avisa. Apenas acontece